Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Universidade na Madrugada. Meu nome é Rafael Marinângelo, eu sou mestre e doutor pela PUC, professor universitário, advogado e costumo trabalhar em especial na área de licitações e compras públicas. E este será exatamente o tema o qual nós vamos tratar na aula de hoje. Nós vamos falar sobre compras públicas. É muito comum imaginarmos como é que toda a estrutura estatal, assim como as empresas que participam direto ou indiretamente dessa estrutura estatal, elas fazem para adquirir bens ou serviços. Só é possível ao Estado conseguir suprir as necessidades básicas dos cidadãos se ele providenciar, por exemplo, a construção de obras de infraestrutura, a aquisição de medicamentos, a aquisição de outros bens ou serviços que sejam necessários, não apenas para satisfazer aos interesses da população, mas também para tornar operacional a sua máquina de trabalho. Então, evidentemente que o Estado, quando tem lá uma secretaria, ou quando tem no gabinete da prefeitura, é preciso que haja papel, tinta de impressão, enfim, todas aquelas necessidades e comodidades que nós particulares também necessitamos. Agora, como se dá essa aquisição? Seria ela feita da mesma forma que nós, os particulares, fazemos? Então, é muito comum que nós nos dirigimos a um determinado estabelecimento comercial ou mesmo procuramos em alguma coisa num site de vendas e lá escolhemos o produto que queremos, fazemos isso de acordo com as nossas preferências pessoais, a nossa capacidade financeira, aquilo que melhor vai atender as nossas necessidades. Às vezes fazemos até por uma questão de preferência ou de amizade. Eu vou adquirir daquele fulano que eu conheço, eu tenho um bom relacionamento com ele e, portanto, vou fazê-lo. Vou dar preferência a ele para a aquisição de um ou outro bem. Com a administração não é assim e nós vamos ver por quê. Primeiro nós temos que entender como premissa básica que a aquisição de bens ou serviços constitui uma necessidade essencial de qualquer pessoa, seja ela física, jurídica, de direito público ou de direito privado. Muito bem, então é vital a aquisição de bens ou serviços para qualquer pessoa. Qual é a diferença de regime entre o setor privado e o setor público? Como vocês podem verificar por aí nos slides, a primeira coisa que nós temos que levar em consideração é que, para o poder público, vigora a ideia de soberania estatal, ou seja, o Estado é colocado numa posição de supremacia frente aos particulares. As relações que o Estado trava com os particulares são relações desiguais. E desiguais em que sentido? No sentido de que ao Estado é dado algumas prerrogativas, ou são dadas algumas prerrogativas para que ele possa contratar e ficar nesta posição de superioridade com relação ao contratado. A mesma coisa não ocorre com os particulares, em que o que vigora é a livre iniciativa e a igualdade entre as partes. Livre iniciativa porque o particular ele pode se enveredar para algum tipo de atividade querendo ou simplesmente não se enveredar para nenhum tipo de atividade se assim não o quiser. Então ele age de acordo com a sua própria vontade, por isso a gente chama aqui de autonomia privada. As relações contratuais entre os privados são feitas de tal modo que os privados unem-se contratualmente, se quiserem ou não,
E as condições desse contrato serão feitas de acordo com um debate prévio e atendendo, na medida do possível, de maneira igualitária, as duas partes que estão lá contratando. Já quando o poder público contrata, ele não estará lá na qualidade de igual ao contratado, ou seja, igual ao particular que ele vai contratar, e ele deve não atender aos seus desígnios. O administrador não vai atender aos seus desígnios, ele vai atender aos desígnios do interesse público, o que significa que ele vai contratar atendendo a finalidades que extrapolam a sua pessoa. Ele vai contratar se aquele determinado serviço ou bem, ele vai atuar no sentido de contribuir para a satisfação do interesse público. Muito bem. Como também nós dissemos, a liberdade de contratar entre os privados é muito ampla. Já para os entes públicos, não ocorre da mesma maneira. Por quê? Porque o ente público ele deverá necessariamente contratar apenas da forma e nas hipóteses previstas em lei. É o que nós chamamos de princípio da legalidade. Além disso, ele deve fazer por meio da impessoalidade, ou seja, ele não vai contratar valendo-se de preferências pessoais, ele vai contratar aquele que puder lhe oferecer o melhor bem da maneira mais vantajosa possível. E, por fim, essa contratação ela tem que ser necessariamente precedida de um processo formal, que é o processo que nós chamamos de processo licitatório. Muito bem. E quais são as regras que a administração deve seguir para poder atender aos desígnios da lei? Deve seguir as regras, vamos dizer assim, de modo geral, da Lei 8666 de 1993, que é a Lei de Licitações e Contratos Públicos. Nós vamos verificar também que, além da Lei 8666 de 93, existe a Lei 10.520 de 2011, que é a Lei do Pregão, que também é uma modalidade de licitação mais célere, e nós vamos verificar com calma ao longo dessa exposição. Muito bem. Vamos entender, então, um pouco de quais são os princípios norteadores da administração pública. Ou seja, quais são os valores que a administração pública deve seguir para poder atuar de acordo com a lei. Bom, o primeiro dos princípios que vigoram na administração pública é a supremacia do interesse público sobre o privado. Ou seja, os interesses da coletividade são mais importantes do que os interesses particulares. Logo, à administração são conferidos poderes especiais que o colocam em posição de superioridade. Então, a administração deve se pautar por este princípio. Além deste princípio, deve se pautar também pelo princípio da indisponibilidade do interesse público, ou seja, os agentes públicos não são donos do interesse por eles defendidos. Então, ao administrador público, não é possível, por exemplo, dizer, eu não vou cobrar tal sujeito que nos deve, afinal de contas, ele é tão gente boa, eu não tenho motivo nenhum para cobrá-lo, vamos deixar isso por aí. Não. Ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso porque o interesse que ele está defendendo não é dele. E, portanto, como ele não é titular desse interesse, ele não pode dispor desse mesmo interesse. Ele deve, sim, sempre atender ao que a legislação determina para que o interesse público seja prestigiado. Muito bem, além disso, há o princípio da legalidade. Então, o exercício da função administrativa não deve ser
pautada pela vontade do administrador. Deve ser pautada pela lei. O administrador vai fazer aquilo que a lei determina que ele faça. Veja que é diferente do que ocorre com o particular. O particular pode fazer qualquer coisa que a lei não proíba, mas o administrador não. O administrador só pode fazer aquilo que a lei determine que ele faça. Além disso, o princípio da impessoalidade. Por esse princípio, o administrador deve ser imparcial na defesa dos interesses públicos e deve, portanto, evitar ou não deve permitir discriminações e privilégios indevidamente dispensados aos particulares. Além disso, o administrador deve se pautar pelo princípio da moralidade. Por esse princípio, o administrador deve respeitar aos padrões éticos da boa-fé, ao decoro, lealdade, honestidade e probidade incorporados pela prática diária no conceito da boa administração. Também deve se pautar pelo princípio da publicidade, que é o dever de divulgação de todos os atos praticados. Esse princípio é muito importante. Primeiro, porque é pela publicidade que se tem conhecimento do teor da decisão do administrador público, das consequências daquele ato do administrador público. Este ato passa a surtir os seus efeitos e mais, ele é passível de controle pelos próprios cidadãos. Os cidadãos vão saber o que ocorre, o que não ocorre e poderão então controlar ou pautar as suas condutas de acordo com aqueles atos que foram proclamados pelo administrador público. Além disso, um princípio muito caro, em especial aos dias de hoje em que tudo está cada vez mais escasso, os recursos são cada vez mais escassos, é o princípio da eficiência, que tem por objetivo implementar um modelo de administração pública gerencial voltado para o controle de resultados na atuação estatal. Então, o Estado não deve mais ser visto como aquele Estado moroso que outrora existia. Ele deve ter, sim, alguns elementos típicos da iniciativa privada, como, por exemplo, a economicidade, a redução de desperdícios, a qualidade, a rapidez, a produtividade e o rendimento funcional. Muito bem. Então, entendido esse conceito todo, todos esses princípios que regem a administração, fica mais fácil entender o porquê da licitação. A licitação serve exatamente para se obter a contratação, atendido a esses princípios e mais alguns que o próprio processo licitatório exigem para que este processo alcance a finalidade para a qual ele foi criado. Muito bem, então, qual é a finalidade da licitação? A licitação tem por finalidade buscar a melhor proposta, objetivando o maior ou o mais amplo campo de competitividade. Ou seja, ele vai fomentar uma disputa na qual haverá a maior competitividade possível para que ele obtenha a proposta mais vantajosa para ele. Certo? E como é que ele faz isso? Ele faz oferecendo iguais condições a todos os que queiram contratar com a administração, promovendo, em nome da isonomia, a possibilidade de participação no certame licitatório de quaisquer interessados que preencham as condições previamente fixadas no instrumento convocatório. Muito bem. Então, para nós podermos entender, quando a administração deseja adquirir um bem ou serviço, ela vai redigir um edital no qual estará a descrição de qual é o objeto dessa contratação. Então, o objeto é a contratação de um bem ou é de um serviço? E
que bem e que serviço é este. Além disso, vai dizer quais são as características deste bem ou serviço, ou seja, o que se pretende, ou qual é a qualidade, quais são os requisitos técnicos e quais são as condições de oferecimento daquele produto ou serviço, para que as empresas possam saber o que elas têm que oferecer e em que condições ela tem que oferecer. E além disso, a administração pública vai também definir quais são os requisitos que essas empresas têm que preencher para se tornarem elegíveis, e é essa palavra que nós usamos, né, no processo licitatório. Ou seja, quais são os requisitos que ela tem que preencher em termos jurídicos, econômicos e técnicos para poder prestar esses bens ou serviços. Nós vamos entender tudo isso ao longo da exposição. Vamos agora verificar, então, quais são os princípios que norteiam a licitação. O primeiro princípio é o da isonomia. Pelo princípio da isonomia, o tratamento será igualitário a todos. Não haverá nenhum tipo de discriminação entre um ou outro potencial prestador de serviço ou de bens para a administração pública. Todos terão igualdade de condições. É isso que diz o princípio da isonomia. Pelo princípio da competitividade, significa que a competitividade deverá ser o mais amplo possível. Ou seja, as condições exigidas pelo edital têm que ser apenas o suficiente para que tais empresas demonstrem estar aptas a oferecer aquele produto ou serviço. E quando eu digo que são apenas aqueles suficientes para demonstrar que as empresas estão aptas para oferecer aqueles bens ou serviço, significa que a administração não pode fazer exigências descabidas para restringir o rol de competidores. Não, ela tem que fazer exigências básicas, indispensáveis, para que um universo sempre muito grande de competidores possam participar da licitação. Além disso, há um outro princípio, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Isso significa que o edital é lei no processo licitatório. Vincula tanto a administração quanto as partes que forem participar do certame. Então, a administração não pode se desviar daquilo que o próprio edital contempla. Ela não pode mudar as regras do jogo no meio do caminho. Ela não pode exigir coisas diversas daquelas que o edital apregoa como sendo passíveis de serem exigidas. E, da mesma forma, o particular não pode pretender participar do certame em condições diversas daquelas que o edital apregoa. Então, se é uma prestação de serviço por uma empresa, né, que tenha expertise numa determinada obra, não é possível que uma empresa sem nenhuma expertise naquela obra possa participar. Apenas, por exemplo, em nome do princípio da competitividade. Vejam que os princípios têm que ser sopesados. Então, o princípio da competitividade não significa que é possível qualquer empresa participar, mas sim todas as empresas que estejam em condições de fazê-lo. Por isso, fazendo de novo aqui o link ao princípio da vinculação ao edital, não é possível alterar as regras constantes do edital para incluir, vamos lá, porque assim eu incluo mais uma empresa, ou mais duas, ou mais três empresas, e aí eu amplio o espectro de empresas passíveis de serem eleitas como passíveis de contratar com a administração pública. Muito bem, além disso, o outro princípio do processo licitatório é o de julgamento objetivo. O que significa isso? Todos os critérios para que uma empresa seja classificada dentro do processo licitatório deve ser objetivo. Esses critérios todos devem ser objetivos. Não pode ficar ao arbítrio
da comissão de licitação ou ao arbítrio da administração pública. A administração não pode dizer assim, para este quesito, eu acho que eu vou levar em consideração tais elementos. Sim, mas tais elementos estavam previstos no edital? Não, não estavam previstos no edital. Então, não podem ser considerados. Quais são os elementos que serão considerados? Tem que estar no edital. E como é que eu apuro esses elementos? Tem que ser uma apuração objetiva. Normalmente, como é que isso ocorre? Mediante a apresentação de documentos que comprovem a execução de determinados serviços ou que comprovem, no caso da aquisição de bens, que aqueles bens atendem às normas de qualidade ou que eles detêm certas características que são essenciais para satisfazer aos interesses da administração e assim por diante. Além disso, um outro princípio é da indistinção, ou seja, não é possível fazer nenhum tipo de discriminação em favor de um ou outro concorrente em razão, por exemplo, do seu domicílio ou da naturalidade daquela pessoa. Por exemplo, só quem for empresa nacional é que poderá participar e nacional se estiver residindo ou sediada no município de São Paulo. Claro que há algumas exceções, mas, regra geral, não pode haver esse tipo de distinção. O outro princípio que está relacionado à vinculabilidade do edital é da inalterabilidade. O edital não pode ser alterado. Se for necessário alterar o edital, ele deverá ser feito de maneira justificada, abrindo novo prazo para que outras empresas possam também avaliar se agora estão ou não em condições de participar do certame, ou se agora interessa ou não participar do certame, e poderão fazê-lo, então, diante desta alteração. Então, a regra é, não se deve alterar o edital. Se, porventura, isso for indispensável, o administrador deve justificar os motivos pelos quais está fazendo e abrir prazo, novamente, para que todas as empresas possam tomar conhecimento desse edital e avaliar se elas estão em condições ou não de participar do certame. Além disso, princípio do sigilo das propostas. Como é que funciona um processo licitatório? Um processo licitatório, regra geral, ele é feito da seguinte maneira. Todos aqueles que pretendem contratar com a administração pública vão apresentar o que se costuma denominar de envelopes. Então, serão os envelopes referentes à documentação e o envelope referente à proposta comercial. Então, este envelope, que não precisa ser necessariamente um envelope, mas tem que ser lá algum tipo de embrulho que seja lacrado e, portanto, que não possa ser devassado, ele conterá todos os documentos que demonstram que aquele sujeito atende aos requisitos econômicos, legais e financeiros para aquela proposta, e técnicos, melhor dizendo, para aquela proposta. Ou seja, ele tem que comprovar que está tudo em ordem com as suas questões jurídicas, que ele detém capacidade financeira para executar aquele contrato e que ele detém a técnica necessária para aquele contrato. Ou, se for uma contratação de bens, que ele tem os bens que atendem às exigências da administração pública. Muito bem, esse é o primeiro envelope. O segundo envelope é o envelope de proposta comercial. É lá, neste outro envelope, também indevassável, que o particular vai colocar: eu ofereço o preço de tanto para prestar este serviço ou alienar este bem para você, administração pública. Esses envelopes devem ficar em sigilo, não podem ser abertos em hipótese nenhuma até a sessão que ocorrerá, uma sessão pública, de abertura desses envelopes. Aí sim, todo o conteúdo desses envelopes serão publicizados.
Até este momento, não. É isso o que diz o princípio do sigilo das propostas. O outro princípio é de vedação à oferta de vantagens. O que significa isso? Significa que um determinado concorrente do processo licitatório não pode vincular a sua proposta à proposta do outro concorrente. Então, vamos dizer que todo mundo apresentou os seus envelopes de documentos e seus envelopes de proposta comercial, ou seja, com os valores para a alienação daqueles bens ou para a prestação daquele serviço. E um dos sujeitos diz lá, olha, o meu preço é de X, mas se alguém oferecer menor, eu posso fazer pelo valor menor com um desconto de 10%. Então vejam que, primeiro, esta proposta comercial, ela não é necessariamente objetiva, né? Já que ela está dizendo, olha, eu vou fazer por um preço de X, mas posso fazer por qualquer outro preço e ainda com um desconto menor. Então, dê aquele preço que você acha que você é capaz de fazer, desde logo. Seria essa a postura adequada para esse participante do certame. Se ele fizer esse tipo de proposta condicionada a uma outra, né, ou seja, atribuindo uma vantagem, ó, eu dou uma vantagem maior do que a melhor proposta, isso é vedado, não será aceito pela comissão de licitação. Além disso, outro princípio é do formalismo procedimental, ou seja, o processo licitatório ele é por natureza formal. E essa formalidade não tem o sentido apenas de dificultar as coisas, não. Na verdade, essa formalidade tem o sentido de prestigiar a ampla competitividade e dar rigidez, ou seja, tornar o processo extremamente claro e objetivo, sem que haja margens a preferências ou desvios por parte do administrador ou mesmo do particular. Muito bem, feita essa breve introdução, de que maneira a administração pode contratar? Ou seja, quais são os tipos de licitação previstos pela Lei 8666? A administração pode contratar da seguinte forma, ou pelo menor preço, ou pela melhor técnica, ou conjugando o menor preço com a melhor técnica. Como é que funciona isso? Muito bem, pelo menor preço, o critério predominante da seleção da proposta mais vantajosa é aquela que oferecer o menor preço. Então, todas as empresas ou pessoas que queiram contratar com a administração vão, num primeiro momento, comprovar que estão aptas para isso, apresentando documentação técnica, jurídica e econômica. Passada dessa fase, aqueles que atenderem a esses requisitos poderão apresentar a sua proposta comercial. Quem será o vencedor dessa licitação? Aquele que tiver a proposta com menor preço. Está claro? A outra forma de contratar com a administração é pela melhor técnica. Este tipo de licitação ele é empregado naquelas aquisições que envolvam trabalho intelectual. Então, quando houver um trabalho intelectual intenso a ser realizado no contrato por aquele que vai ser contratado pela administração pública, utiliza-se o critério da melhor técnica. Como é que funciona isso? A administração vai enunciar no edital aquilo que ela deseja. Por exemplo, vamos supor que ela deseje contratar um serviço de projetista para determinadas escolas que atendam a uns requisitos técnicos que a administração exige e ela quer escolher o melhor projeto, aquele projeto que seja mais inovador, que apresente soluções mais criativas para aquele edifício que ela depois, a administração, construirá como escolas
por exemplo, na região do município de São Paulo. Muito bem, então ela vai enumerar alguns critérios. Por exemplo, vida útil do bem a ser construído, acessibilidade e assim por diante. E vai dizer lá, segundo esses critérios, qual é a forma de pontuação. Então, como é que será pontuado cada um desses critérios? O da acessibilidade, o da vida útil do projeto e assim por diante. Muito bem. Aqueles que pretendem, então, contratar com a licitação, irão apresentar da mesma forma os documentos técnicos, dizendo que são aptos para poder contratar com a administração, e este documento que irá dizer, ou que irá trazer todas aquelas enunciações que são necessárias para participar. No caso do projeto, vai apresentar o próprio projeto. Olha, aqui está o projeto que eu estou ofertando para a administração pública. E, ao mesmo tempo, vai ofertar um custo para isso, para a confecção ou para a execução desse projeto, o custo será de X, Y ou Z. Como é que a administração classifica essas propostas? Então, de acordo com aqueles critérios objetivos, ela vai dizer, olha, o que atendeu, o que teve a maior pontuação na questão técnica foi o fulano. Tudo bem, só que quem ofereceu o menor preço foi o Beltrano. Mas o que está interessando aqui? Interessa a melhor técnica. Então, a administração vai conversar com o fulano e tentar negociar o preço que o fulano deu para a contratação com a administração pública, utilizando como base o menor preço que foi aquele ofertado pelo Beltrano. Então, vejam que, embora o que esteja em voga é a melhor técnica, a administração deverá também procurar negociar com o vencedor da licitação para diminuir o preço. Não é o preço que vai definir, e sim a técnica. Mas isso não quer dizer que o administrador não deva negociar e tentar obter o maior desconto possível no preço daquele que se sagrou vencedor pela melhor técnica. O outro tipo de licitação é melhor técnica e preço. O que é o melhor técnica e preço? É a conjugação dos dois primeiros. Então, além do sujeito ter que oferecer as condições, ter que pontuar da melhor maneira possível nos quesitos técnicos, ele também tem que oferecer o menor preço. Aí a questão é, e como é que eu conjugo essas duas coisas? Porque alguém pode oferecer um preço muito baixo, mas não atende todos os critérios, ou não tem uma boa classificação em todos os critérios técnicos. O edital vai dar critérios para que seja obtido um valor de acordo com a média ponderada daquela pontuação de técnica e de preço. Isso significa que ambos os critérios irão pesar na escolha do administrador e irão pesar de acordo com essas médias ou com esses pesos que a administração irá impor no próprio edital. Por fim, outro tipo de licitação é pelo melhor lance. Esse tipo de licitação é típico, normalmente, de leilões. Por quê? Porque é o melhor lance, aquele que ofertar o maior preço, é quem vai sagrar-se vencedor do certame. Muito bem, então nós vimos aqui quais são os tipos de licitação. Agora veremos quais são as modalidades de licitação. Nas modalidades de licitação nós temos a concorrência, a tomada de preços, o convite, o concurso, o leilão, a consulta e o pregão. Vamos falar primeiro da concorrência. A concorrência é a modalidade mais rigorosa de licitação. Até por isso ela é aplicada em compras de bens e aquisição de serviços de maior vulto. Para a aquisição
de serviços, por exemplo, como serviços de engenharia, ela é obrigatória para aquelas obras cujo valor sejam acima de R$ 1,5 milhão. E para a contratação dos demais objetos, e isso inclui também aquisição de bens, ela é obrigatória nos valores acima de R$ 650 mil. Muito bem, pela concorrência, o que nós temos é uma modalidade que é passível entre quaisquer interessados que na fase inicial de habilitação preliminar comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para a execução de seu objeto, bem como garantia de ampla publicidade. Então, esse modelo ele será necessariamente precedido de uma fase de habilitação técnica. Então, os participantes irão apresentar aqueles documentos todos que comprovam que são aptos para oferecer o produto ou serviço. Esses documentos serão avaliados. Aqueles que não conseguirem atender aos requisitos exigidos pelo edital serão desclassificados. Os demais serão classificados e poderão, então, ter os seus envelopes de proposta comercial abertos e depois serão classificados de acordo com o valor da proposta, se essa modalidade concorrencial for do tipo menor preço. Pela tomada de preços, a modalidade ela é ligeiramente diferente. O que acontece? Na tomada de preços, apenas os interessados devidamente cadastrados ou que atendam às condições do edital até 3 dias antes da data do recebimento das propostas é que poderão participar. São utilizados em compras de produtos ou de serviços de valor não tão alto, né? Para obras em valor até R$ 1,5 milhão e para outros serviços até ou bens em valores até R$ 650 mil. Muito bem, aqui na tomada de preços, é preciso entender então que o sujeito tem que estar previamente cadastrado ou deverá atender aos requisitos até 3 dias antes da licitação. A outra modalidade, que é comumente empregada também para valores ainda menores do que aqueles de tomada de preço, é o convite. O convite, ele diverge das demais no seguinte sentido. Pelo convite, a administração vai convidar, por uma carta a convite, vai convidar pessoas que estejam cadastradas ou não e que sejam pertinentes à área do ramo do bem ou do serviço que se pretende contratar e fará esse convite para um mínimo de 3 pessoas, pedindo para que elas participem desse processo licitatório. Então vejam que no convite, o convite não está a priori aberto a qualquer interessado. Não, o convite está aberto, primeiramente, àqueles que são convidados pela administração e cuja pertinência temática de sua atividade, cuja atividade, melhor dizendo, seja pertinente com o bem ou serviço que se pretende adquirir. Então, regra geral, o convite é feito quando os valores são menores, né? A aquisição dos bens ou dos serviços tem um valor menor do que nas modalidades anteriores. Há uma exceção que costuma ocorrer, que é a Petrobras, porque a Petrobras, embora algumas regras da Lei 8666 destinem-se a ela, ela tem um decreto próprio e nesse decreto permite que, independentemente do preço, ela faça contratações mediante o processo de convite. Outra modalidade é o concurso. Muito bem, na modalidade do concurso,
ela é aberta também a quaisquer interessados, mas serve para a escolha de trabalhos técnicos, científicos ou artísticos, mediante a instituição de prêmio ou remuneração aos vencedores, conforme os critérios adotados no edital. Então vejam que no concurso haverá um incentivo à competitividade daquelas pessoas para que elas apresentem trabalhos científicos, trabalhos artísticos, trabalhos técnicos e mediante a contrapartida de um prêmio ou de uma remuneração, se houver a sua qualificação como vencedora daquele processo licitatório. A outra modalidade é a modalidade de leilão, que dirige-se exclusivamente à venda de bens inservíveis à administração ou aqueles que foram penhorados ou mesmo confiscados em virtude de um processo criminal. Então, esses bens estarão lá à disposição da administração e a administração, para vendê-los, o fará mediante um processo licitatório denominado leilão, que se caracteriza basicamente por atribuir o bem àquele que oferecer o maior lance. Além disso, há a modalidade de consulta. Essa modalidade ela é muito específica, ela é reservada apenas à Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e essa consulta ela é feita de acordo com regramentos que a própria Anatel irá descrever ou delinear quando quiser contratar com algum particular. A outra modalidade é a modalidade de pregão. A modalidade de pregão, ela destina-se à contratação de bens e serviços comuns. O que são bens ou serviços comuns? São aqueles que, independentemente do valor, contêm padrões de desempenho e qualidade passíveis de serem objetivamente definidos no edital por meio de especificações usuais de mercado. O que significa isso? Significa que são bens que são facilmente adquiridos, que não necessitam de nenhum critério especial. No jargão popular, costuma-se dizer são bens de prateleira, ou seja, aqueles que você vai e adquire com muita facilidade. O Decreto 3.555 de 2000, ele estabeleceu para a União um rol taxativo desses bens e serviços, e que eu vou enunciar para vocês aqui alguns desses bens ou serviços, para vocês entenderem o que significa bens ou serviços comum. Então, bens comuns, segundo esse decreto, podem ser, por exemplo, água mineral, material de limpeza, uniforme, gás, combustível, copos plásticos. Isso são bens comuns, bens adquiridos em prateleira, como se costuma dizer. Os serviços comuns são serviços de assinatura de jornais e revistas, serviços de ascensorista, serviços de jardineiro, de motorista, telefonista, serviços gráficos. O pregão, ele foi uma inovação muito importante. Primeiro porque ele trouxe uma celeridade maior aos procedimentos licitatórios, em especial com a vinda do pregão eletrônico, ou seja, o pregão realizado pela rede mundial de computadores. As partes fazem os lances pela internet e sagra-se vencedor aquele que oferecer o menor preço. E para finalizar, dentre as modalidades de licitação, existe a chamada registro de preços. Esse sistema é utilizado para compras e serviços rotineiros, que são constantemente necessários à administração, mas que não são contínuos. Ou seja, em regra, a administração precisaria licitar cada vez que fosse adquirir esses bens ou serviços. Mas, para não ter que ficar licitando o tempo todo, o que ela faz? Ela faz
a ata de registro de preços, ela abre um processo licitatório no qual as partes apresentam o seu registro de preços para o fornecimento de determinados bens ou de determinados serviços. Assim, toda vez que a administração precisar, ela já sabe lá quem ofereceu o melhor preço e quem pode atender, então, aquela demanda. E é isso que ela fará. Quando for necessário, ela simplesmente vai lá e chama aquele fornecedor para que ele ofereça o bem ou serviço naquelas condições comerciais que foram pactuadas. Tá? Isso traz celeridade e também economia para a administração pública. Essa ata de registro de preços, no entanto, ela tem validade de no máximo 1 ano, ela não pode extrapolar esse prazo. Decorrido esse prazo, é preciso fazer uma nova licitação para que sejam ofertados novos preços. Muito bem, com a explicação que nós demos aqui, foi possível verificar que contratar com a administração pública é muito diferente da contratação entre particulares. É mais complexo, envolve uma série de rigorismos, existem todas as exigências legais, sejam as regras de licitação, sejam os princípios que vigem no processo licitatório e na administração pública, que tornam tudo mais complexo. Eu espero que, com as explicações que foram aqui dadas, todos vocês possam aí ter uma visão mais ampla do assunto e, querendo se aprofundar, estaremos à disposição para tirar dúvidas ou mesmo oferecer novas aulas nas quais nós poderemos tratar de cada um dos assuntos com mais vagar. Muito obrigado e um abraço a todos.